Dando para dizer que o nosso tema do ano, do grupo de pesquisa dos primórdios da vida psíquica, ele vai buscar, como sempre faz, uma articulação, né, com o tema geral escolhido pela Comissão de Formação Permanente do ciclo psicanalítico, que é, nesse ano de 2022, o debate, a pesquisa, a reflexão sobre o racismo, né, no Brasil. E pensamos muito sobre isso quando discutimos entre nós, e o que nos pareceu em relação à primeira infância, né? Porque os primórdios têm como foco de pesquisa a primeira infância, né? E por isso que desse título. Então, nós pensamos, partindo dessa temática geral, chegar mais perto um pouquinho das várias situações de precariedade, de vulnerabilidade que atingem, né, que trazem riscos para a primeira infância e para a constituição subjetiva, né, da criança, do sujeito. Então, vai ser esse o nosso foco de pesquisa ao longo do ano, que será desenvolvido em 4 mesas de debate, essa sendo a nossa primeira mesa, né? A questão, então, vai girar em torno da consideração das diferentes situações de vulnerabilidade que envolvem a criança e sua família e os consequentes riscos decorrentes dessas situações. A gente sabe muito bem, né, o quanto no Brasil, no nosso país, essas situações de precariedade, em vários planos, né, social, cultural, educacional, de saúde, estão presentes, né, e estão interferindo fortemente na vida da maioria da nossa população, na verdade, né? Então, nós vamos debater algumas dessas questões, e só queria fazer, assim, um pouquinho uma conexão com o que eu acho que a Bel vai desenvolver, em parte, talvez, né, na sua palestra, é que quando a gente pensa em risco e vulnerabilidade, inevitavelmente a gente é levado a pensar em prevenção, né? Como é que se pode, né, pensar nesses termos de prevenção. Porém, como nosso olhar é um olhar psicanalítico, nessa consideração da prevenção, nossa proposta, nosso viés é de pensar a prevenção como essencialmente relacionada ao cuidado, à atenção psíquica que é transmitida pela escuta e pelo acolhimento. E um outro ponto que eu acho que é importante sublinhar é a distinção entre prevenção e predição, que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Como muitos estudos nas últimas décadas avançaram o suficiente para que a gente tenha mais clareza, e ainda bem, sobre os fatores de risco na constituição subjetiva, se tem um lado muito positivo nesse avanço das pesquisas, tem um outro lado, que é aquele que é o risco de poder predizer o que vai se passar com uma ou outra determinada criança numa situação de vulnerabilidade e de risco. Essa tentação preditiva, ela nos acompanha, né? A gente fica tentando saber como vai ser o futuro, mas ela traz uma dificuldade que, para a psicanálise, para nós, é uma dificuldade ética, né? Um perigo, eu diria, né? Fundamental, porque retira, né, da criança e do outro a possibilidade de um movimento, né? De um movimento em liberdade, né? E a própria predição pode operar como fator de agravamento do risco psíquico. Então, acho que essa é uma questão muito delicada, sobre a qual a gente vai trabalhar nessas mesas agora seguintes, né? E a gente defende, então, acho que é muito, muito claramente também a posição da Bel, que está conosco, que a essência da prevenção na primeira infância se relaciona à função subjetivante do adulto, que envolve antecipação, interpretação constitutiva, considerando a singularidade de cada história, sem deixar de lado e sem negligenciar os riscos, né? O bebê que possa estar em risco, assim como sua família. Então, essa é um pouco a nossa ideia de discussão desse ano, e foi
muito pensando nisso, que o nosso convite foi feito para Isabel Camarim, que para mim e para todos nós é uma imensa alegria tê-la aqui conosco, né? Não sei onde que ela está, que eu não estou vendo ela na tela. Aqui nas janelinhas as telas desaparecem. Eu vou... Ah, que bom, você está aí. Eu vou brevemente apresentar a Bel, para quem ainda não a conhece, né? A Bel é psicóloga de formação, ela é psicanalista e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ela foi, né, da diretoria da ABB, Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê, e é membro também da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Ela também é sócio-fundadora da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. Bel há muitos anos, não sei, ela vai talvez dizer, mas há muito tempo, professora, pesquisadora e supervisora do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, e em que áreas especificamente ela atua, né? Nas áreas das práticas clínicas, clínico-educacionais relativas à criança e ao adolescente. E como também, isso que eu acho que é muito importante no percurso dela, em todas as intervenções clínico-institucionais em contexto de crise. Ela é responsável, por isso que ela chegou às 5 horas, e que a nossa mesa passou a ser às 5, ela é responsável e supervisora no aprimoramento, chama-se assim, lá na PUC, né? É uma pós-graduação, acho que poderíamos dizer assim, nesse aprimoramento profissional, clínico, institucional, na clínica da universidade, né? Na clínica da PUC de São Paulo, e especificamente na modalidade de terapia psicanalítica de casal e família. E também supervisora das várias equipes que atuam, né, a partir dessa clínica de aprimoramento, das equipes profissionais que trabalham em instituições educacionais, instituições de acolhimento, serviço de referência e atendimento a vítimas da violência, assim como nas varas da infância e adolescência e nas varas de família. Então, tudo isso vai nos dizendo do quanto ela sabe, conhece muito profundamente sobre as situações de vulnerabilidade de riscos para as crianças e para as famílias, né? Ela é autora, entre vários artigos, mas ela é autora, eu acho que queria sublinhar, de 2 livros que são referência para quem estuda essas questões. Um livro que tem como título FEBEM, Família e Identidade, que foi O Lugar do Outro, é o título completo, que foi reeditado 3 vezes, tem uma reedição mais recente, de 2010, e um outro livro que também é referência, que foi, né, acho que é o decorrente da sua tese de doutorado, que se chama Violências, né? Que tem né, esse tema como eixo central dessa pesquisa. Juntas, nós duas fizemos algumas coisas, uma delas foi organizar juntas um livro que se chama De que fala o corpo do bebê, que foi resultante de um dos encontros internacionais e nacionais da Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê. Preciso contar que a gente está terminando de organizar mais um, que daqui a pouco vai estar aí divulgado, que é do encontro de 2018, junto com uma outra colega de São Paulo, que é a Tereza Carvalho, e que tem como título Quem é o Bebê Hoje? Terá, né, a construção do humano na contemporaneidade, que traz todos os desafios em relação a esses momentos atravessados, inclusive, recentemente, né, de todas as crises atravessadas pela pandemia também, né? Bom, não disse nem um pouquinho, nem metade, eu acho, do seu percurso, mas agora a gente vai, então, ter o prazer de escutar você, Bel. Obrigada, Regina, pelas palavras. Eu comentei, Regina, não fala tanta coisa assim, formal, mas, enfim, é um prazer. Estou super emocionada de estar aqui com vocês, encontrando pessoas queridas, conhecendo novas, nesse grupo que eu prezo tanto, que eu admiro. Então, é uma honra. E fiquei pensando, assim, a responsabilidade de estar trazendo questões que, por um lado,
a Regina faz uma apresentação que já vai situando todos os terrenos que me são caros e que me ocupam. E quando eu vi a convocatória do trabalho, né, do trabalho do ano do circo, falei, puxa, essa sou eu, né? Esse é meu percurso, essa é minha atividade. Então, muito identificada com as questões, com a forma que vocês apresentaram, toda a questão da prevenção e da predição que você trouxe aqui, né, Regina, assim, que trabalhamos tão juntas. Então, me senti, por um lado, feliz de ver, puxa, ainda faz sentido tudo isso, né? E a oportunidade de estar conversando com vocês hoje, que é um grupo de gente grande, né? Que ultrapassou lá os primeiros tempos e os primórdios da psicanálise. É uma honra. Mas foi muito interessante, porque eu me dei conta, quando eu estava preparando, né, a conversa aqui com vocês, falei, por onde ir? Tem tantas coisas a dizer. Eu retomei os meus primórdios com essas questões, e os meus primórdios na relação com os bebês, né? Porque essa história, todas essas questões que eu venho trabalhando, como a Regina disse, tem uma fundação no momento ali, de adolescente, militante na ditadura, querendo pensar uma psicologia não alienada, enfim, não vou contar isso tudo, e aonde a gente começa a trabalhar para uma sociedade mais justa, né? E era bem, eu estou contando como era, não era psicanálise, não era assim, era uma adolescente militante que brigava com a família própria, que brigava com as famílias que alienavam as pessoas, mas que queria acreditar, né, de que era absolutamente indispensável uma psicologia a serviço, né, do que a gente vai chamar hoje da função subjetivante, né, de promover, de ali encontrar, né, onde o sujeito está. E aí, primeira infância, a bebê, onde começa essa história? Onde a gente vai trabalhar? Onde é o ponto zero para que a gente construa uma sociedade mais justa? Bem ingênuo, né, assim, acho que muita utopia. E aí era depositado nos bebês, estou falando de 1975, né? Começou um pouco antes, mas a partir daí, naquela época era possível a gente ser logo contratada na universidade, em 77, pelas minhas atividades de monitoria, de ocupar a universidade, de poder criar cursos junto com os professores que estavam ali, fugindo dos seus espaços, saindo da USP, saindo da Europa, inventar, o que a psicologia faz aonde as pessoas estão? E eu logo me tornei professora num curso que a gente inventou o nome, que era Psicoprofilaxia na Infância. Hoje eu me vergonho desse nome, mas um pouco nessa ideia da predição, né? Será que a gente consegue evitar os problemas? De que jeito que a gente consegue evitar os problemas? Então, isso foi o primeiro motor, e aí bebê. E, também era uma época que a gente discutia, a família, bebê, mãe, direito à creche, as mulheres trabalhando, creche era um mal necessário para os bebês. E a gente dizia, não, será que o espaço coletivo não é importante? Né? É uma questão de que faz mal ou é uma questão, né, de que são mal organizados? Então, era importante pensar, estou pensando aqui na Cisele, que já esteve com vocês no ano passado, essa organização dos espaços educacionais de atendimento à primeira infância, e a grande questão que se colocava, e as crianças que estão por força fora da família? Né? Na época chamava FEBEM, a FEBEM se ocupava não só dos infratores, se ocupava das crianças desassistidas, né? E aí, a gente bateu na porta de uma grande casa, que era Sampaio Viana, que acolhia 600 bebês, né? Que era o lugar de recepção dos bebês do estado de São Paulo inteiro, que estavam vivendo fora da família. E havia assim, aqui temos, né? Temos que pensar alternativa para essas crianças. Emocionalmente, eu me recusava a dizer, entrou na FEBEM, vai morrer ou vai sair ladrão, né? Porque fora da família está perdido. Isso são os meus primórdios, e agora eu não vou contar toda a história, e eu vou depois até um texto onde eu fui sistematizando mais recentemente muito dessas questões, mas eu escolhi trabalhar duas cenas disparadoras com vocês, né, que eu fui lembrando, e que trazem contundentemente essa questão da prevenção, da utopia, da predição, né? Então, lá na FEBEM, daquelas épocas, na década de 80, quando a gente vai oferecer um estágio em psicologia com alunos que iam discutir o que a psicologia tem a dizer, as psicólogas ficavam nas salinhas fazendo laudos. Quem nos recebe é uma pedagoga, ela diz assim, olha, se vocês vêm aqui para me dizer que criança carente não tem saída, que o que falta para essas crianças é relação com mãe e bebê, não serve. Que elas são carentes culturais, era um conceito da Ana Maria Popovic, né, que a gente tinha de crianças carentes culturais,
que organizou muito isso, tinham testes para a gente ver isso, já era uma concepção de que a criança não nascia com deficiências, mas tinha todo o ambiente cultural. Isso a gente não precisa, a gente quer pensar alternativas com esses bebês. Então, já havia uma convocação muito interessante. E ela dizia assim, bom, aqui, claro, a gente tem... Gente, eram 600 crianças. Berçários com 30 bebês. Era B1, B2, B3, B4, as crianças iam mudando, assim, né? Mês a mês, conforme crescia, um modelo... Bom, não vou entrar em detalhes, né, dos grandes orfanatos e tal. As crianças não eram órfãos. 90% daquelas crianças tinham família já era uma questão que a gente tinha. E ela disse assim, bom, então, como a gente não consegue dar uma atenção 1 a 1, que tal seus estagiários trabalharem 1 a 1 para ver a potência de desenvolvimento? Eu escutei isso, eu e uma colega, a gente, bom, mas se a gente for fazer 1 a 1, a gente está caindo no modelo que a gente mesmo sabe que não é possível. Então, a gente inventou uma modalidade, a gente pensou assim, e eu estou falando de inventar nessa linha, né, dos nossas surpresas e o que é uma disponibilidade de prevenção, né, de frente ao inesperado, de acolher. A gente pensou assim, bom, que tal um trio de bebês com uma dupla, eram estagiários, né? Não fazer o modelo 1 a 1. Claro que tinha por trás o modelo triangular, a possibilidade da exclusão, a possibilidade do vínculo, tinha algumas referências. Eu não era nem psicanalista na época, enfim, eu brigava com a psicanálise, porque eu achava que a psicanálise dizia relação objetal insuficiente, acabou. Esta foi uma cena. Vamos inventar esses, né, este jeito de começar a trabalhar. E fomos aprendendo muito com esses bebês. Não vou contar todo esse processo. Segunda cena. Isso para dizer que hoje eu vou trazer, né, mobilizada pelas questões que a gente quer discutir aqui, grandes paradigmas de precariedade, de vulnerabilidade, de violência. A FEBEM, situações de acolhimento, crianças que estão fora da família, naquela época, 600 bebês, e um trabalho que em 2000, nos anos 2000, né, no início do milênio, nós fomos chamadas, eu já estava bem mais amadurecida nas reflexões e nas pesquisas, no contexto das penitenciárias, quando foi obrigatória a permanência dos bebês com as mães, por conta da amamentação dos 6 meses, era um direito preconizado pelo ECA, do bebê ser amamentado, e da mulher trabalhadora de amamentar seu filho e de ter uma licença maternidade. Isso era o que justificava os bebês estar lá. A diretora do presídio dizia assim, olha, eu acho isso uma maluquice, porque eu acho que vai fazer mal, onde já se viu esse ambiente prisional. Depois, coitadinho dos bebês, vão se separar das mães, vai ser terrível, vai ser traumatizante, mas já que a gente é obrigado, eu quero fazer isso bem feito. Ouvi dizer que você trabalha nessas coisas, que essas coisas esquisitas, em geral, na PUC, chegavam sempre a Bel, que gostava de pensar alternativas. O que vamos fazer? E construímos ali um lindo trabalho, né? Assim, que muitos de vocês até conhecem, mas eu vou colher uma cena de milhões de cenas que eu poderia contar, até conversando com a Regina, ela achou que vale a pena, porque, inclusive, ancora com as questões de racismo, difusão subjetivadora e de predições. A gente acompanhava gestantes e puérperas, assim, elas começavam gestantes, continuavam com seus mães bebês, fazíamos grupos, enfim, e a gente acompanhava, as estagiárias estavam acompanhando no final, era no último mês da gestação, a gente escutava as gestantes, fazíamos grupos mistos, que era bastante interessante. Era uma angolana, que estava lá, muitas mulheres migrantes, refugiadas, né, que eram presas por conta do tráfico, que foi aumentando muito. E essa mulher angolana era incrível. Ela falava, né, porque a gente resgatava histórias nas origens, enfim, construindo ali álbuns para os bebês, para eles resgatarem suas histórias. Daqui a pouco eu vou desenvolver isso mais. E ela era uma pessoa que falava muito da sua... Até a família dela não sabia que ela estava aqui, tinha uma história envergonhada, né? Não podia saber que ela estava envolvida no tráfico. Então, essa era uma angústia, assim, eu sei que meu bebê pode, mas eu não sei se a gente vai fazer. Isso foi um trabalho que a gente fazia, resgatar as redes e tal, se possível. E ela contava, e ela foi fazendo desenhos maravilhosos da tribo, da aldeia, de como era a alimentação, das relações. Assim, ela ia produzindo já o álbum antes do bebê nascer, para contar das origens. Era uma pessoa que tinha uma presença muito forte, muito acolhedora com as outras mulheres, né? Ajudava a pegar os bebês das outras no colo, enfim. Fatores de risco ali parecia que não tinha, né? A gente via mulheres muito deprimidas, mulheres muito negadoras, que a gente, nesse nosso olhar, dizia, aqui pode ter encrenca e tal. Bom, esta era a angolana. Ela foi as estagiárias uma vez por semana. Quando elas retornam na outra semana, o grupo de mulheres diga, por favor, olhe para, vou chamá-la de Maria,
ela está muito mal, ela não consegue dar de mamar para o bebê, ela está péssima, a gente está amamentando o bebê dela para não perder o vínculo, a gente está muito preocupada com o que pode acontecer. Foi um susto, de novo, sustos, né? Fator de predição, o que aconteceu, né? A gente não estava no script que ela ia ter uma depressão, é depressão pós-parto, é psicose, né? Assim, a gente entra com os nossos diagnósticos. Bom, as estagiárias eram bastante privilegiadas, foram conversar com ela, que estava muito deprimida, eu vou encurtar a história. Aí o que ela conta? Meu bebê está envenenado, meu bebê está envenenado, meu bebê está envenenado. O que quer dizer meu bebê envenenado? Né? Desenvolver. A história era a seguinte, na cultura dela, no grupo dela, né, quando nasce um bebê, o avô dá água para tirar o feitiço. A bebê tem que beber água para desenfeitiçar. Nas nossas concepções atuais de maternidade, muito bem intencionadas, a gente não dá água para os bebês para facilitar a pegada, para a amamentação, certo? Então, práticas preconizadas de direito a bebê. Esta mulher não podia amamentar este bebê enfeitiçado. Ela não estava conectada à autorização da sua cultura para acolher essa criança. Né? Aí foi uma briga institucional para que se desse água para o bebê. Né? Mas assim, eram todas muito bem orientadas, né, nas linhas de favorecimento à amamentação, mas aí ele não vai pegar, se ela não amamentar, ela vai perder o bebê, enfim, tinha muitas confusões, muitas violências institucionais. Bom, o final foi muito feliz nessa perspectiva, porque uma vez que se entendeu isso, a água foi autorizada, um acompanhamento mais próximo dela, né, assim, do quanto ela estava sentindo falta do reconhecimento da aldeia, e aí foi muito interessante, porque ela negava a história, e ela acabou restabelecendo contato com a família, enfim, a história segue. Mas eu acho que é uma situação muito interessante, né, de renunciarmos às nossas certezas, interpretações, né, e naquela relação, naquela escuta, né, da mãe, né, de uma escuta de acolhimento, sem saber do que se tratava, né? Construir os sentidos possíveis para aquela situação. Né? Então, um pouco, acho que essas duas cenas ilustram muito aquilo que a Regina estava dizendo dos nossos desafios, né? Da prevenção, da importância, da sua função, daquilo que é construído em cada relação, e não é só na relação mãe-bebê, isso, todo o apoio de uma rede que vai poder fazer isso, como eu vou discutir com vocês aqui. Né? E os fatores preditivos, como são tentadores, nos ingestam, nos dão algum instrumento para poder aguentar ouvir, né? Mas que perigo quando eles se transformam em grades que excluem e tudo mais. Eles estão muito mais a serviço de nos acolher as nossas angústias para poder botar um nome, né, e não está aberto para aquilo que é psicanálise. E assim eu fui me tornando psicanalista. Né? Eu fui encontrando sustentação para suportar o indizível, o improvável, o que ainda não tem nome, o que ainda não encontrou representação, esses sentidos vão se construir no encontro, não são a priori, enfim, toda a noção aí de conceito, toda essa ética da psicanálise foi dando sustentação, inclusive, para poder suportar esses encontros tão violentos e tão sem respostas a princípio, e ser muito solidária também, acho que essa é uma outra questão, às equipes de sustentação, né? As famílias, as relações mãe-bebê, a essas equipes que olham super angustiadas, enfim. Né? Então, no desenvolver do processo, eu comecei lá na década de 70 brigando com a psicanálise, e hoje não tenho o menor problema em estar aqui com vocês. Mas eu achei importante, porque não tinha pensado começar por aqui, mas contar um pouco, né, como essa história começa, inclusive a minha relação com os bebês, né? E como a gente tinha muito pouco estudo, né? Estava se iniciando os trabalhos e de escutar bebês, enfim, essa coisa toda maluca, que hoje para nós é muito familiar. Acho que vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, mas eu vou dar uma lida num texto que organiza algumas ideias para a gente pegar algumas questões essenciais e depois a gente abrir, tá bom? Tudo bem? Se ficar muito chato, vocês me dão um alô e eu vou soltar mesmo. Então, bom, como eu disse, esse compromisso com a infância abandonada, né, por vários motivos me acompanha desde sempre,
E enfrentar a questão da precariedade, superando a questão da exclusão, da invisibilidade, do indizível, aos quais muitas vezes se associa o abandono, me desafia. A precariedade não é pobreza, não é ter pouco, é ter medo, medo de perder os objetos sociais que fazem laço e permitem de ser reconhecido como ser humano, digno de pertencer à sociedade. Ai, meu Deus, eu esqueci de desligar isso aqui. Perdão, deixa eu só tirar o som. É uma afirmação de Bonzuca, de um grupo. O abandono de crianças e a alternativa de acolhimento institucional nos coloca face a face com a precariedade, com o fracasso das políticas públicas em garantir os direitos fundamentais do ser humano. Nos faz enfrentar a questão incômoda, indignante, que revoluciona todas as conquistas da civilização. Põe em xeque os códigos avançados dos direitos humanos, mas insiste e paradoxalmente silencia. Põe em xeque os baluartes do humano, as representações imaginárias dos fundamentos do vir a ser, que representa a infância, paz, família e sociedade. Solicita, assim, nossa relação com a violência, com o sexual, a autoridade, o segredo, a transgressão, a cumplicidade, a denúncia. Enfim, nos coloca face a face ao sofrimento do humano, das crianças, das mulheres, dos pais, das instituições. Mães, bebês em presídio, bebês em situações de acolhimento institucional, são, portanto, os provocadores dessa nossa reflexão, por serem situações que trazem radicalmente a vivência da violência e do desamparo, e as dificuldades de se buscar significações para rupturas e faltas, dentro de um sistema legítimo, ético, e que resgate laços de solidariedade. Ao se enfrentar situações em que parece falhar todas as promessas do bem-estar social, um sentimento de desamparo toca a todos, e ele é muito grande. O risco de se instalar em programas assistenciais compensatórios ou projetos salvacionistas, higienistas, definindo-se padrões desejáveis do desenvolvimento. Aqui eu penso que muitas vezes os fatores de risco, numa determinada perspectiva, podem cair nessa categoria, né? Eles têm uma importância, mas cuidado. Enfrentar a questão da precariedade, superando a questão da exclusão, da invisibilidade do indizível, que suscita as crianças em situações de abandono, implica em suportar a condição humana, que é de ser um sujeito de paixão, que se constitui no pathos, ao ser afetado pelo encontro com outro, que pede interlocução e reconhecimento. Os bebês remetem a essa condição paradoxal humana, a radicalidade de um novo ser, inédita, surpreendente, mas pelo seu desamparo fundamental, precisa do outro humano para se tornar humano. Pretende-se discutir as condições necessárias para o acolhimento de um psiquismo nascente, permitindo exploração, estranhamento, suportando angústia e dúvida, espaços de metaforização para que o bebê consiga se inscrever no mundo. A angústia de orfandade, o desamparo suscitado quando não se tem certeza das origens, acompanham a humanidade e não faltam narrativas que testemunham essa questão. Crianças abandonadas trazem, paradoxalmente, uma ameaça e uma esperança para a cultura em que vivem, e seu destino heróico lhes leva a serem acolhidas alhures, para depois retomar suas origens numa missão salvadora, embora solitária. Muitas vezes segue um destino errático, assombrando os cidadãos que silenciam, tapam os olhos frente à angústia suscitada por alguém que clama um lugar na rede de solidariedade familiar, comunitária e social. Pensar em todos os contos de fada que tratam disso, né? Todos os heróis abandonados, e pensar nesse errático que hoje são as crianças lá da Rússia que estão nos incomodando por estar lá, né? Lá longe, sozinhas, perdendo suas casas, e a gente olha em volta, sabemos o que vemos nas nossas ruas. Crianças abandonadas, elas retornam com fracasso social em garantir os direitos humanos básicos. Daí o fascínio que exercem, o risco que representam, convocando a cada época políticas mais ou menos comprometidas com a inserção desses sujeitos na ordem social de forma digna e participativa. Como eu falei, desde 1980 eu venho pesquisando essa situação, acompanhando, tivemos muitos avanços, começamos, né, antes do ECA, como eu falei para vocês, 1978.
O ECA garantiu, trouxe concepções que a própria psicologia, a própria psicanálise trouxeram do que é um sujeito de direitos, do que é um bebê. Então, tivemos muitos avanços, né, e diretrizes muito interessantes para como as situações de acolhimento deveriam acontecer. Tem muita normativa, tem muitos avanços. Mas, né, o que eu percebo ainda, né, nesses acompanhamentos, na escuta das equipes, nos estagiários que continuam nesses lugares, é que as instituições ainda têm muita dificuldade justamente de lidar com falta, com abandono, com dor e com choro. É o lugar que foi feito para acolher isso e é o lugar onde menos se suporta isso, né? Então, isso, para a nossa escuta, né, é bastante interessante. Por isso que eu, né, vou compartilhar com vocês as questões que, insistentemente, a gente segue trabalhando com quem está envolvido nessas questões. Eu tenho discutido, né, que o abrigo retorna com a angústia mais primordial que nos funda, o horror ao abandono, a sensação catastrófica de perder a continuidade de ser. Ferida narcísica que jamais cicatriza e que encontra no abrigo a tentação de ser acalmada quando o abandonado é o outro. A noção freudiana do Amheilisch, o estranho familiar, nos auxilia a compreender que, nesse caso, o retorno do recalcado é se defrontar com o próprio desamparo e, para se defender da angústia provocada, unir-se ao abandonado, superprotegendo-o e odiando o outro, responsável por essa sensação, a família que abandonou, os profissionais do fórum, a escola que faz sofrer, os técnicos que cobram profissionalização, etc., etc., é uma grande tentação. Isso se expressa na dificuldade de organizar projetos político-pedagógicos dentro do abrigo, manter registros tanto da rotina quanto dos históricos das crianças, estabelecer um trabalho sistemático com suas famílias e planejar um projeto de vida para o jovem, preparando-o para o desabrigamento. Tudo isso está previsto e tem muitas, né, estratégias de trabalhar para fazer isso. Continua havendo muita dificuldade e medo em acolher as expressões infantis, os movimentos dos bebês, suas brincadeiras, suas histórias. Muitos abrigos tiveram sua origem no projeto afetivo compensatório assistencialista, e eles resistem à ideia da profissionalização, entendendo que perderão a qualidade afetiva amorosa, querendo poupar as crianças de qualquer conflito. Por isso, penso, as brincadeiras desaparecem, as histórias são caladas, os movimentos são restringidos. E não apenas o dos adolescentes, que, em tese, se colocariam em risco, se fossem lá para fora, pela violência das ruas, do sexo e das drogas. Até mesmo os bebês. Importante considerar, os bebês são confinados, né? São protegidos, são calados. Importante considerar, para compreender tais atitudes, que o bebê, muito diferente do imaginário que o representa como frágil e dócil, com seu corpo, vira pelo avesso a ordem das coisas, subverte o sentido de uma história e pode mudar a direção de certas situações com seu poder de imaginação, fantasia e criação. Acabam que, por recriar, como nos ensina Benjamin, a história da barbárie, reconstruindo-a com destroços, reinventando a esperança. Para nós, psicanalistas, o Freud nos traz o perverso polimorfo, né? Então, como que a gente traduz isso, né, com quem está trabalhando? Como isso se materializa ali nas relações? Estou falando materializar porque é assim mesmo que acontece, né? Elas vão assim, as crianças, né? Isso ainda é uma perspectiva benjaminiana que me ajuda também a somar aí esforços e a conversar não só com os profissionais psis, né? Eles vão assim construir sua história, retornando às relações e circunstâncias que o levaram a estar ali, questionando sobre seu lugar no mundo e sobre as regras que regem sua organização. Construir torres, destruí-las, bater na boneca, dar-lhe carinho, fazer e desfazer casas, jogar repetidamente objetos, rasgar, quebrar brinquedos, desmontá-los, chorar, brincar, de cadê achou, cadê mamãe? Brincadeiras universais falam desse processo, mas no abrigo parecem ser insuportáveis. São essas manifestações que justamente permitiriam que a criança encontrasse um suporte para entender sua história, a de sua família, e talvez a do seu povo. Esse é o mesmo resgate que a gente vai tentar fazer lá na penitenciária acompanhando as mães, né? Para elas poderem ficar com os bebês, depois a gente fala disso. Momentos fecundos para que as condições que a levaram a estar ali sejam significadas.
mas são histórias tristes, envergonhadas, que rompem com o imaginário de criança feliz a ser protegida, poupada. Nesse dilema é que a gente se encontra, supervisores, psicanalistas institucionais, e eu acho que a gente tem um papel fundamental aí. Trata-se de oferecer espaço aos trabalhadores das instituições para que eles compreendam a natureza das contradições implícitas no seu trabalho, para terem coragem de suportar a origem da dor do outro. A partir daí, criarem condições para dar suporte à diferença, à individualidade, ao conflito, a tolerar o investimento que a criança faz constantemente de afeto, de desafios, de reivindicações, de protesto, de confiança e desconfiança, condições indispensáveis para que ela possa construir o seu projeto pessoal, né? Não considerá-las, enfim, a gente entra nesses lugares e se a gente vê qualquer coisa, elas já são autistas, porque não tiveram estimulação. Nessa perspectiva, eu alerto para o risco de ações benevolentes que muitas vezes orientam o trabalho com crianças em situações de abandono. Remetem a um aparente paradoxo, que, como define Ferrari, são ações movidas por paixões ambíguas, que visam, antes de tudo, atender ao desejo de reeditar a experiência de plenitude inicial do sujeito diante do olhar materno. Aqui chegamos nós, vocês que conhecem bem essas questões. Gostaria de enfatizar que o posicionamento ético essencial nos encontros humanos, que se propõe a cuidar e o acolhimento do outro, pressupõe que, para colocar em ação a capacidade de nos tornarmos continente, é preciso estar aberto ao desconhecido, ao risco do encontro com o outro, à alteridade radical, como ensina Levinas. Ou seja, é o encontro com a parte estrangeira de si próprio, o infantil, o desamparo, a hostilidade, as paixões recalcadas. Evidencia, assim, quais seriam os riscos e as tentações de se fazer o bem, quando o beneficiado se caracteriza como outro bem distante, desfavorecido, onde todo desamparo humano pudesse estar projetado. O confronto com o social desumanizante pode se tornar insuportável, levando ou a situações de agressividade, ou, ao contrário, a uma empatia exagerada para se opor ao irrepresentável, ao impensável e à impotência. Isso pode se tornar mais agudo no atendimento aos bebês, como bem nos apontava e trabalhava Vitor Guerra, porque eles mobilizam o arcaico do adulto cuidador. Agora me emocionei lembrando do Vitor, tão presente aqui nessas discussões. Lá em Brasília, lembra, Regina? Entre outros. Entendemos, então, que o trabalho de sustentação às crianças em Constituição só é possível se forem garantidas condições de reflexão, a supervisão para que haja suporte à alteridade, aos estranhamentos, à potência criada em cada encontro. Só assim, o outro não estará a serviço do narcisismo do cuidador, cativo da sua demanda de amor, de sua proteção, de sua boa vontade. Um encontro que não se sustente apenas na compaixão e que permita que o sujeito assistido se afirme em seu lugar social a partir de suas competências, resgatando aquilo que lhe é direito. Lembro que é brincando com outras crianças, ouvindo e confrontando histórias, indagando ao adulto os motivos de seu acolhimento, ela significará a sua própria história, entrando em contato também com os determinantes que levaram a sua família à situação que se encontrou. A construção humana da identidade, a relação do sujeito à sua economia somática e à sua língua, é capaz de se desconstruir nas situações de grande precariedade dos laços sociais. É uma citação do Duville, que trabalha muito, né, nessa articulação da psicanálise e do social. Portanto, é fundamental não fugir dessa tarefa e ousar entrar em contato com a angústia e a culpa social que provoca o abandono em suas determinações. Criar espaços onde seja possível o compartilhamento dos traumatismos, como diz Lachau, criando situações de metaforização. Marie-Rose Moreau, na melhor tradição psicanalítica, é veemente quando propõe que o encontro para ser terapêutico é traumático, ou então ele não o é. Falando dessas situações de precariedade. Vamos lembrar que é traumático.
E eu acho que isso, para nós psicanalistas, parece óbvio, mas a gente escorrega, né? No suporte a essa situação traumática. Indica que a Marie-Rose, né, que para cuidar dos traumas dos bebês é importante se deixar afetar, mas nunca se apiedar. Bom, eu retomo as noções de Canguian de saúde, né, quando ele diz que a disposição do trabalho, saúde não é evitar doença, mas sim se aproveitar das afecções, rupturas e perturbações para alcançar um nível de equilíbrio superior ao antigo e instituir novas normas que permitam ao sujeito ser mais criativo, mais autônomo, em mais uma palavra, mais vivo. Portanto, não se trata de eliminar a dor, o sofrimento e se pautar por ações que visem eliminar riscos, reduzindo sistematicamente a vulnerabilidade à situação traumática. Acho que essa ideia é muito importante, né? Não é porque você passou por situações vulneráveis e difíceis que se instala o trauma. É o que vai acontecer em volta. Acho que a gente precisa ter, também parece óbvio, mas é importante. Na perspectiva da psicanálise, nós temos essa noção do sintoma, essa dimensão criativa a não ser erradicada, mas escorregamos, né? Então, bom, penso, né, que quando se reduz a vulnerabilidade à situação traumática, há um risco muito grande de se fazer práticas excludentes, a despeito de se dizerem compensatórias, desconsiderando o sentido singular dos sintomas que se apresentam para permitir a inclusão dentro dos parâmetros oficiais. Concordo com Duville, que propõe que estejamos abertos para a escuta da invenção de metáforas das filiações e das rupturas. No caso do abrigo, como falei já na noção do Amheilich, defrontamos com o nosso infantil, desamparo, abandono, medo, hostilidade. Então, ele deveria ser capaz, o abrigo, de se estruturar para propiciar o acolhimento, conforme dita a lei, mas assumindo toda essa dimensão contraditória. É essencial, né, no projeto educacional, a formação e sustentação dos seus trabalhadores para suportar o cotidiano do seu trabalho, e penso ser justamente nesse aspecto que a psicanálise tem muito a contribuir. Oferecer a compreensão e o suporte para a questão da ambivalência suscitada no trabalho de acolhimento abandonado, a mobilização do desamparo, a necessidade de fazer o luto simbólico da família ideal para permitir que as crianças se desenvolvam junto à sua autonomia social. Dessa forma, a questão que parece tão familiar para os psicanalistas, a do paradoxo que funda o sujeito humano, ou seja, articulação, subjetividade, vulnerabilidade, talvez não tenha sido trabalhada suficientemente com os profissionais que trabalham, que atuam nas situações de adversidade. Subjetividade e vulnerabilidade se confundem inexoravelmente. Entendo, assim, a angústia, horror estruturante que todos temos frente ao desamparo, sendo, ao mesmo tempo, um encontro com essa condição que nos torna únicos, sujeitos de nossa história, criativos e autônomos, pois também é fundamental nos libertarmos dessa amarra do outro. Estão aí os mitos e contos de fada para testemunhar essa dinâmica em que os heróis se estruturam a partir de uma condição de orfandade. Esse é o nosso Amheilich, a ser sempre resgatado frente à vulnerabilidade, e particularmente com os trabalhadores de abrigo. A tentação de negar essas condições, de nos preenchermos com o vazio do outro, tapando esse vazio, impedindo, assim, o desenvolvimento das crianças. Mas isso não significa abandonar o outro à própria sorte. Se nosso desamparo não for acolhido, morreremos. Precisamos ser olhados, reconhecidos e mobilizados para seguir em frente. A proposta fundamentada na psicanálise é enfrentar o corpo a corpo que a situação de análise propicia para dar conta do sofrimento que a existência humana suscita, ou seja, o trabalho no campo da transferência. O pedido de alívio é compreensível e necessário, porém não se pode cair no engodo da supressão absoluta do sofrimento. Essa experiência pode e deve ser compartilhada com os agentes de saúde, de educação, os que trabalham na área da assistência. Sabe-se, no entanto, o quanto é difícil para esses profissionais suportar essas manifestações de angústia. Propõe, assim,
que não se deve ter medo nem preconceito em relação à vulnerabilidade. E os bebês nos põem justamente em xeque nessa questão. Importante lembrar o quanto o bebê suscita sentimentos de desamparo e impotência. Nossas agonias impensáveis, primitivas, frente à fragilidade e medo do abandono. E o medo de não ser capaz de dar conta das demandas incessantes e muitas vezes enigmáticas do bebê. Pais que abandonaram foram, pelos mais diferentes motivos, incapazes de enfrentar esses sentimentos, o que o leva muitas vezes a uma culpa impensável, que os impede de retomar sua relação com seus filhos. Os bebês nos colocam face a face da questão fundante do sujeito humano, o encontro com seu desamparo e a busca, por assim dizer, de adoções. Isso nos remete à questão das origens. Quando o bebê vem ao mundo, marca um momento inédito. Apesar de toda a herança que carrega, é, por assim dizer, um estrangeiro que pede acolhimento em sua cultura para ser civilizado. Nas palavras de Regina Aragão, retornar à noção de parentalidade como trabalho de domesticação da estrangeiriedade do bebê. Propõe-se assumir que o bebê deve se encontrar em um ambiente que pensa, apoiado no pensamento de muitos outros que acredita que ele pensa. Dessa forma, o nascimento de um bebê por si só não torna seus pais pais, nem o bebê o sujeito. A mulher que o pariu será, assim, responsável por esse momento fundante de acolhimento, mas precisará descobrir e interpretar as expressões desse chegante para que ele se civilize de acordo com o esperado por todos os que fazem parte de sua cultura. Aquela nossa angolana estava perdida sem a sua cultura. Porta-voz do filho pequeno, penetra seu mundo interior e traduz suas necessidades, seus sentimentos, receios e desejos. Embala-o com texto de terror e ternura, expressando a ambivalência e angústias desse processo. Suporte dá suporte para o até então inominável, vazio, ruptura, desamparo. Ela deve escutar um corpo que pulsa, que está inquieto, à busca de investimento e calma. Para isso, deve ousar construir teorias e criar uma linguagem que dê sentido a esse encontro do sujeito com o mundo. Deve se dispor a brincar com o bebê, caras e bocas, encontro seio-boca, permeado de balbucios, manhês, que marcam ritmo, encontro, desencontro. Deve suportar as incertezas e apostar num destino imprevisível, ao qual ela não controla. Deve renunciar à ideia de que a cria é sua e completa. Missão impossível. Mas ela só fará isso se estiver apoiada por sua rede social significativa, onde encontra eco para seus temores e incertezas. Dessa forma, propicia um espaço onde as histórias podem ser vividas e compartilhadas, criando-se o laço social e permitindo que esse bebê se sinta acolhido pela sua comunidade e parte de sua cultura. São as condições necessárias para que deixe de ser ínfas, recuperar, desenvolver a capacidade de falar, capacidade de rir e brincar. Em muitos casos, esses momentos fundantes se dão em situações dramáticas, e se assim for sentido pela mãe, ela perde muitas vezes a capacidade de reverie, de pensar sobre seu filho. Importante considerar, então, que quando falham as condições para a sustentação da dupla mãe-bebê, há a alternativa do acolhimento institucional, como uma medida de proteção, mas lembremos, provisória. Por isso mesmo, deve-se dar suporte para que, a partir desses dramas, se possam construir narrativas, histórias que permeiam sustentação a esses bebês, sem ter medo do inesperado, do choro, do movimento brusco, da fragilidade, dos porquês. E, principalmente, sem ter medo dos sentimentos de impotência que isso suscita, mobilizando afetos de raiva, violência, tentação de apagamento. Nessa perspectiva, sempre se trata de uma adoção para se garantir o processo da constituição subjetiva e suportar a ferida narcísica de não fazermos uma unidade total com cônjuges, filhos e pacientes. Funda uma posição ética no qual o outro é sempre uma promessa, mas não um objeto para suprir a carência de ser. Suportar o transitório marca a nossa condição de humanos, no qual a finitude é a certeza e a capacidade de transcendência, o nosso traço mais criativo. Por isso afirmo
reafirmo que se nos dispusermos à abertura para a autoridade, para o acolhimento, é preciso lembrar que o outro se faz presente como diferença, quando traz consigo a noção de indeterminação e estranheza, não sendo esta condição privilégio apenas das crianças ditas abandonadas. Lembrar que o sujeito se constitui no encontro entre uma proposta, um projeto e seu investimento singular, respondendo a este projeto. No caso das crianças, pode ser com choro, grito, mordida, sorriso, manifestações que precisam ser interpretadas por um cuidador. É, portanto, essencial resgatar a compreensão de como um corpo que grita pode se desenvolver no sujeito que produz cultura, desde que lhe seja permitida uma pluralidade de experiências e que sinta ser importante para o mundo, sendo acolhido em sua afirmação subjetiva singular, no grupo e na coletividade. Avanço um pouco falando do trabalho na penitenciária, um ou outro desafio. Como é que vocês estão? A gente para por aqui. Tem algumas sistematizações que lá me trouxe. Tem? O que vocês acham? Eu acho que seria, você trouxe noções absolutamente fundamentais, mas acho que eu pessoalmente, acho que seria interessante você poder trazer um pouco do trabalho na penitenciária, porque ele vai, de alguma maneira, ilustrar, entre aspas, se é que é possível, muitas dessas noções fundamentais que você trouxe aqui na sua fala até agora, né? Tá. Acho que pode ser bem interessante. Vou avançar um pouquinho. Não vou contar de novo, que eu já contei brevemente, depois, se for o caso, eu posso retomar como é que esses contratos começaram, qual foi a demanda da diretora e tal, né? E a PUC fez essa parceria. E então, eu cheguei lá, também não sabia o que encontrar. Logo, tinha esse pedido, meu primeiro impacto era muito início do trabalho, as mulheres ficavam, é muito interessante, no pavilhão isolado, era lá no Carandiru. Vou contar para vocês que o Carandiru continua existindo, atendendo as mulheres. A penitenciária feminina da capital está lá, e uma grande penitenciária com cerca de 2.000, 3.000 mulheres presas. Enfim. Então, já naquela época, o Carandiru já tinha a penitenciária lá, e numa ala isolada, então, já que as mamães iam ficar, era na área da saúde mental. Então, num pavilhão tinham as loucas, e no outro pavilhão as mães bebês. Celas individuais, enfim, para as mães poderem ficar com seus bebês, lindos bercinhos e tal. E a minha primeira surpresa foi ver bebês muito saudáveis, acostumadas no olhar lá nos saicas, nas seis, mesmo em creche, muitas vezes aquele olhar, sabe, da criança perdida e tal. Ali eram bebês vitais. Eu perguntava, olhava, quantos meses tem? Bebê de 2, 3 meses já sentados, olhando para o mundo. Eu falava, eles estão querendo a liberdade da mãe, né? Assim, era muito interessante. Então, já no primeiro momento, eu falava, esse medo de que vai fazer mal para a criança não está aí. Mas o que é isso, né? Bom, então, logo de início, por um lado, essa imagem feliz no encontro com os bebês. Não digo que todos, mas, assim, tinham esses bebês. Deparava-se com muitos preconceitos. A imagem idealizada e romantizada da relação bebê não combinava com a representação de um ambiente com grades e muito menos a ideia de mulher bandida. Isso eram os discursos dos agentes penitenciários, enfim, de muitos de nós, inclusive. A agradável surpresa de encontrar bebês muito saudáveis, risonhos, com desenvolvimento psicomotor amadurecido para sua faixa etária, sinais visíveis de segurança básica e autonomia, criava um visível contraste com os funcionários do sistema penitenciário. Para quem trabalhar essa realidade, era quase um castigo. Eu também não conseguia entender por que era tão ruim trabalhar ali, era melhor trabalhar com homens, com mulheres presas. Bom, em geral, ninguém gosta de trabalhar nas penitenciárias femininas, diz que as mulheres são muito... Lembro que nos hospícios também, são muito mais briguenças que os homens. E era... Por que eles diziam? As práticas usuais de colocar no seguro, de proibir banho de sol, não podia por causa dos bebês. Então, eles também se viam sem os seus mecanismos de controle. Então, os piores funcionários eram remanejados para trabalhar na penitenciária. Olha só por onde passa. Bom, parecia que quanto mais as mães podiam sonhar com seus bebês, para seus bebês a liberdade que elas almejavam,
mais ameaças e mais hostilidades eram mobilizadas nos funcionários, que lamentavam não estar nas unidades masculinas ou mesmo nos presídios onde não haviam bebês. Podíamos inferir que a valorização do vínculo mãe-bebê e, consequentemente, da mulher bandida era perturbadora para os agentes penitenciários. Sabe-se o quanto o bebê mobiliza a ternura, mas também o sentimento de desamparo das pessoas que, frente à sua fragilidade, temem não serem capazes de dar conta das demandas incessantes e muitas vezes enigmáticas do bebê, como eu falava lá atrás. Isso pode não apenas desestabilizar as representações e defesas que colocavam as mulheres presas do lado do mal, mas também justificar as práticas, muitas vezes distorcidas, do sistema penitenciário. A delicada questão dos direitos humanos em relação à população carcerária se fazia mais aguda nesse contexto. Bom, como é que a gente ia começar a trabalhar? Então, aí era a psicanalista pensando, nem sabia como é que a gente ia começar a trabalhar. Tomamos e firmamos, aí assim, como é que a psicanálise me ajudava a começar de algum lugar. Tomamos e firmamos alguns parâmetros para justificar uma proposta de estágio que apoiasse o desenvolvimento de um projeto de acompanhamento às gestantes e puérperas dentro do sistema penitenciário. A importância da amamentação e do vínculo afetivo com a mãe para o desenvolvimento dos bebês era um consenso. Todo mundo concordava que isso era importante. Mas a questão da separação era entendida como muito sofrida e prejudicial, tanto para as mães quanto para os bebês depois. Por isso que eles não queriam, né? Tá bom, mamar é bom, mas coitadinho do bebê depois. Orientada pela psicanálise, lembrava de 2 princípios norteadores. Um deles diz respeito a considerar a separação como condição de subjetivação. Eu precisava traduzir isso lá para eles, né? Desde que se crie a transicionalidade necessária para que o bebê suporte a descontinuidade de ser com sua mãe e, a partir de suas competências, possa investir em outros objetos, ou seja, no mundo. Outro entende o trabalho da mulher, do feminino, como capacidade, lembrava disso, de suportar o engendramento, o que ainda não é. Implica também se preparar e se dispor a acolher a perda. Como propõe Labac, perda não como falta recalcada, recusada ou ressentida a ser ressarcida, mas como condição da existência de um mundo interior, de ser separado do outro para todo sempre. Em outras palavras, poderíamos dizer que a maternidade está mais associada a perder filhos do que tê-los, mais a separação do que a união. Caracteriza-se paradoxalmente como um movimento de diferenciação que oferece à mãe, enquanto posição de perda, uma possibilidade mais plena de se identificar com o seu bebê. Bom, isto posto, então, de novo, isso aqui parece óbvio, era o que dava força para a gente propor aquela maluquice que parecia. Também lembrei do meu trabalho da FEBEM, naquela época, né, que eu discutia que, para as crianças institucionalizadas, né, a perda, a falta, está lá no meu trabalho de 1980, a perda, a falta e a separação não são em si o problema para a formação da identidade, naquela época ainda falava de identidade. Aliás, podem até ser os determinantes, porém o que importa é a possibilidade de sua significação e a condição para simbolizar. Em outras palavras, isso significa suportar a castração, função parental essencial para o processo de subjetivação. Este ponto levava também a uma questão instigante em relação à condição dessas mulheres, que provavelmente haviam transgredido a lei justamente por terem dificuldades de se submeter às regras e às frustrações que lhe eram impostas. Seríamos capazes, então, de promover um espaço potencial, onde a transicionalidade fosse sustentada, para que a perspectiva do corte e da separação pudesse ser antecipada e, de certa forma, valorizada como espaço de crescimento e abertura para o mundo e autonomia? Veja, eu tinha muitas dúvidas, né? Orientadas pela concepção unicotiana da relevância em se possibilitar a criação de objetos transicionais para a constituição da subjetividade, pareceu-nos interessante utilizar esse recurso para nos aproximar e iniciar um trabalho. Ocorreu-nos propor a montagem dos livros dos bebês, nos quais se poderia materializar o investimento das mães nesses filhos, que passariam a ter um registro de suas histórias, de seu crescimento, de seus projetos de vida. Esse livro poderia acompanhar o bebê quando ele se separasse da mãe, de certa forma representando-a junto ao bebê, e poderia seguir sendo o registro da história de vida dessa criança. Ao propor-nos que pensasse ou se comprometesse com esse projeto de vida,
essas mulheres forçosamente deveriam recuperar os seus próprios projetos, o que muitas vezes passava por ressignificar o crime, o que não era sempre desejável para muitas delas. Também foi fundamental nesse processo, era fundamental resgatar a rede social afetiva significativa dessas mulheres, dessas mães, uma referência para seus bebês, preparando-os para a sua saída. Muitas delas haviam rompido as relações com suas próprias famílias, e decidir sobre o futuro do bebê, ou mesmo falar de sua história, implicava em retornar à sua própria história familiar. Outra questão legal que era importante dizer, filho de uma empresa não precisa ir para abrigo nem será destituído, que esse era um fantasma dele. Ele só vai para o SAICA se não tiver para onde ir. E se for para o SAICA, não perde a mãe. E para o SAICA, isso foi muito importante, tinha essa lei que nos dava ali, mas precisava trabalhar essas ressonâncias ali com ela. O mesmo se dava em relação aos pais de seus filhos, e sabemos o quanto a função paterna é condição para que o corte na relação simbiótica mãe-bebê se dê de forma consistente. Função paterna é entendida aqui como um terceiro que se coloca entre a criança e seu cuidador, de forma a convocar a mãe a renunciar às suas satisfações, instituindo-se na diferença como separada do adulto cuidador. Portanto, recuperar a história dessas mulheres e de sua rede de suporte significativa era fundamental para que as histórias dos bebês pudessem ser fundadas e sustentadas por suas mães, para que elas pudessem ser convocadas como sujeitos e convidadas a participar de seu mundo e de sua cultura, assegurados pelo afeto e continência de suas mães. A possibilidade dos filhos serem acolhidos por sua rede familiar após o período de convivência com a sua mãe seria a saída desejável, mas se isso não fosse possível, sempre haveria a alternativa do acolhimento institucional, o que não significava a mãe perder o poder. Fomos, assim, criando o poder familiar, né? Então, esse era o desafio. Se você se vinculasse, se o bebê se vinculasse, se tiver vínculos, essa história pode continuar, você é responsável por ela, né? Cadê lá a tua família? Vamos fazer isso. Fomos, assim, criando espaços de metaforização, grupos onde se garantia espaços de escuta, continência e reflexão, favorecendo o mais frequente compartilhamento de depoimentos possíveis, para que elas pudessem sustentar o investimento nos seus filhos, participando da construção de seus projetos de vida. Os álbuns, confecções de objetos por elas próprias, que iam sendo usados pelos bebês, incorporados no espaço compartilhável, tornando investidos por elas, teve um grande valor. Assim, as marcas de tinta que lambuzavam as mãos de mães e bebês, carimbadas nos cartazes, cartões, brinquedos, iam às vezes se espalhando pelo chão. Corações, manchas coloridas, nomes, tornando o ambiente, pelo menos durante o grupo, mais lúdico e colorido. Esses objetos testemunhavam os processos que ali ocorriam, convocando todos a participarem da vida institucional e se posicionar. Bom, podia contar muitas coisas que tinha nesse álbum. Era a história, cadê o papai, cadê o companheiro? O papai, quem era o papai delas, papai não, né? Enfim, brinquedos. E assim ia, como eu contei da história da angolana. Se vocês quiserem, depois eu posso contar um pouco. Oficinas de beleza para essas mulheres. Descobriram, por exemplo, que elas têm espelho dentro de uma penitenciária. A Elô acompanhou esse trabalho, lembra aquela oficina? Então, a gente fazia muito... também, como é que elas podiam investir nos seus bebês se elas estavam tão pouco investidas? Né? Sabemos disso. Então, tinha oficinas de beleza. Nesse dia foi incrível. Elas estavam delirantes, se pintando, e os bebês quietinhos, né? No chão. Enfim, quando as histórias eram mais tristes, eles choravam. Tem cenas maravilhosas. Não vou contar todas aqui, porque não dá. Bom, algumas conclusões desse trabalho, né? Algumas ressonâncias que esse trabalho me fez e que, de novo, convocando aqui a psicanálise a pensar e a sustentar, né? E a ousar, criando, em contextos precários, a possibilidade de acolhimento e escuta. O que eu entendo? A contundente constatação de que o enigma da feminilidade, assinalado por Freud, insiste. Aquele enigma, né? Por que ninguém quer trabalhar com mulher? Por que as mulheres não são visitadas em relação aos homens? Muitas questões apareciam aí. Os crimes dela são punidos muito mais. O mesmo crime, ela tem muito mais anos de pena do que os homens. Quero dizer que tinham prisões injustas, mas algumas delas tinham cometido graves, né? Assassinatos, enfim. Então, também, isso nem sempre era fácil, né? Mas o que não impedia, de ser mãe, sabemos disso. Talvez uma das questões que eu fiquei pensando, né, para nós aqui,
Talvez o repúdio à feminilidade, e acho que é uma questão muito contemporânea, né, nas questões de gênero, da mulher, enfim. O repúdio à feminilidade, por remeter ao rochedo da castração, explica a insistência em se recorrer à maternidade como justificativa para se definir as políticas de assistência à mulher presa, e, ao mesmo tempo, a dificuldade em sustentar os projetos de atenção à mulher no presídio, silenciando a realidade da situação da mulher encarcerada. Assistimos, ao longo desses anos, a vários desmontes no acolhimento de mães e bebês dentro do sistema, e até hoje são muito raras as unidades adaptadas para receber os bebês. A psicanálise aponta para a condição ambivalente do feminino, da interioridade, da indefinição, do vazio, e por isso mesmo passível de continência, tolerância, implicando a paciência do que engendra, dá forma, gera. Feminilidade é a revelação do que existe do erógeno no desamparo, a sua fase positiva, criativa. A fase negativa do desamparo é o masoquismo, a inexistência erógena e a dor mortífera. Essa é uma afirmação do Birman que, na época, me ajudou muito. Essa condição não é privilégio das mulheres, é tão difícil de assumir e enfrentar em todos os tempos, como já mostrava Freud. Talvez por isso a mulher bandida, presa, seja mais hostilizada do que o homem, inclusive por suas famílias que as visitam menos em comparação aos homens. Elas representam mais agudamente o Unheimlich, a inquietante estranheza de nos defrontarmos com o paradoxo da feminilidade. Muito distante da aparência referência imaginária do par perfeito mãe-bebê, ao qual tivemos que renunciar, a experiência com a maternidade no presídio retorna exatamente com a estranheza desse corte, cujo umbigo é o testemunho. Marca no corpo que leva ao enigma do nascimento, das origens, por indicar ao mesmo tempo nossa ligação à mãe, nossa filiação, mas também a confirmação do corte, do nascimento, da ruptura, que permite a entrada na vida de um novo humano singular. Procuramos trabalhar com as presas a importância de dar um nome a quem amamos, como condição para sair do anonimato, do traumatismo, mesmo que isso demandasse tempo. Isso nos remete à questão do tempo, de lidar com o incerto e o imprevisto, questão aguda no imaginário contemporâneo, não apenas nas mulheres encarceradas. Mas a questão das mulheres encarceradas e seu bebê também nos remete a pensar e nos posicionar, tanto em relação às mulheres, ao feminino e à questão da maternidade, quanto a da violência e seus efeitos. As feridas invisíveis da violência, feridas profundas, como as da vergonha, devem ser denunciadas, e penso que o psicanalista tem muito a contribuir nesse sentido. Lacan fala, a vergonha é um momento de destituição subjetiva, quando o sujeito está reduzido a um objeto ante o olhar do outro. A violência política pode prolongar essa destituição, lançando ao olhar de todos aquilo que falta ao sujeito. Excluir as crianças nascidas no presídio de sua história é o que caracterizaria a violência. Portanto, criar condições para que a relação com suas mães deixe marcas, não tendo vergonha de existir, é o que de fato definiria uma política voltada aos direitos humanos. Essa foi minha briga lá. Acho linda essa afirmação. A possibilidade de existir em lugares que acolhem as palavras em sofrimento, em exílio, em errância, é necessária, não para tentar dissolver uma desarmonia, mas para que cada sujeito possa experienciar seu sentimento de pertencer à espécie humana. É Cote. Tomo essas palavras para concluir, pois entendo que as situações aqui apresentadas revelam contundentemente esse processo, e a psicanálise nos aponta para a importância de suportar na transferência essa dolorosa e enigmática aventura do vir a ser sujeito. A criatividade exigida em cada encontro humano, vivida na clínica, cotidianamente deve superar a tentação da aplicação mágica de técnicas que aliviam o sofrimento e dar suporte para essa aventura. A gente escutar você, né, fazer essa articulação entre todas as concepções e todas as compreensões da psicanálise, tudo que ela nos desafia na nossa prática de todo o tempo, com essas situações extremas, né, extremas, que são o abrigo e a mãe e o bebê na penitenciária, eu acho que, sim, abre, né, um campo
para inúmeras... Primeiro, você nos diz que isso é possível, né? E que tem o que fazer, mesmo nas situações mais difíceis, mais traumáticas, mais insuportáveis. Bom, as pessoas estão aqui reagindo no chat, dizendo, né, que fala potente, que experiência incrível, que, enfim. Eu teria muita coisa para dizer, mas eu vou deixar, sem que o chat as perguntas cheguem para mim diretamente, acho que as pessoas podem, né, aqui na tela, perguntar, ou a gente usa aquela mãozinha, às vezes, né, ou não, enfim. Mas acho que vai ser mais rico aqui um diálogo, né, umas perguntas diretamente, para que a gente possa, eu diria, conversar a partir de tantas coisas que a gente ficaria horas conversando, eu acho, né? Mas, enfim, acho que tem aqui, acho que a Roberta quer fazer uma pergunta, um comentário. Não, eu só ia agradecer, dizer a Bel que é sempre uma delícia te ouvir, né? E acho que em tempos tão difíceis, como é bom a gente ouvir uma fala de esperança, né? Assim, da importância de a gente apostar nas situações, né? Eu achei linda essa fala final que você citou. De quem é, Bel? Pote, eu passo depois a referência para vocês. Está num trabalho de transferência, depois eu passo. Não conheço nenhum autor, mas eu achei lindo essa possibilidade, né, do testemunho e de como a partir, né, que a gente a partir da possibilidade de se acompanhar, né, de você pôr palavras numa situação dessa e não de você tentar fingir que nada está acontecendo. Então eu achei, enfim, queria só te agradecer. Obrigada. Obrigada a você, Roberta. Acho que você está dizendo um pouco do que a gente tinha vontade de dizer para a Bel, né? Mas... Olha, gente, eu só vou fazer o comentário. Ela é citada da Christine, no livro da Christine Datouvian, que muitos de vocês conhecem aqui, Mère et bébé sans papier, o trabalho da Christine com as mães sem papel, nessas situações de precariedade mesmo, né? E é uma das pessoas que trabalha com ela, né? É uma psicanalista que trabalha com ela, que está nesse livro. Tá? A Christine Datouvian é uma colega, amiga nossa, francesa, que trabalha especificamente, né, como a Bel mencionou. Nesse caso, aí eram com mães e bebês na França, sem documento, quer dizer, também uma situação extrema, né, de extrema precariedade, ou situações de pais, enfim, exilados ou refugiados. Esse é um trabalho muito forte dela. Mas quando a gente está escutando você, eu acho que o que... Não sei, eu vou dizer alguma coisa, mas eu acho que outras pessoas têm muito a perguntar, de que você está nos dizendo que situações extremas suscitam, né, reações, às vezes extremadas, né, reações de recuo, reações de negação, reações de violência de quem está ali lidando com elas, ou de negação, e que a psicanálise tem muito a oferecer nessas situações extremas. Acho que isso é um ensinamento fundamental, né? Que as psicanálises, com todas as... Né, tudo que a gente avançou, inclusive, no encontro, no conhecimento do que é a constituição subjetiva de um bebê e quais são seus parâmetros, suas condições fundamentais, que é isso, né? O quanto a psicanálise tem a dizer, tem a fazer, eu diria também, quando eu digo dizer, eu acho que, né, a atuar nesses diferentes espaços, né, que remetem à precariedade fundamental do humano. Né? Acho que você nunca, sua fala vai articulando o tempo todo, né, essas situações reais, vamos dizer assim, do abrigo, da penitenciária, com as compreensões da psicanálise em relação à constituição do sujeito, do bebê, né, do sujeito humano, e o quanto isso não é simples, né, o quanto a gente precisa deixar de lado a simplicidade para olhar para a complexidade que isso tudo envolve, né, que essas situações envolvem, e que são da ordem da constituição do humano.
Acho que as situações extremas, né, o Freud já trabalhava nessa dimensão, né, de que a patologia, entre aspas, né, o sofrimento humano é o que nos ensina sobre o humano. Aqui você nos traz duas situações extremas, né, que fazem toda a interface com o social, né, esses lugares de exclusão, né, e o quanto isso nos ensina sobre a potencialidade da constituição subjetiva dessas crianças, desses bebês, né? Enfim. Queria super agradecer a Bel, né? Sempre a Bel encanta, sempre a Bel emociona a gente, né? É muito legal, e sempre o que ela nos traz de verdade dentro da possibilidade da gente pensar em verdade em assuntos tão subjetivos, né? E, Bel, eu achei muito bonito que tudo que você foi falando, assim, você foi falando mesmo das situações mais difíceis nessas lidas, você fala, assim, mesmo de coisas que são de muito sofrimento, que a gente quer evitar, né? Eu já vi situações de evitamento onde a pessoa traz um deslumbramento, né? Assim, nossa, fiquei deslumbrada, né? E isso me lembrou, né, uma psicanalista francesa, Myriam Bobly, Regina conhece, né, que já até usou num texto dela, e ela faz uma distinção entre o encantamento como algo da pulsão de vida, né, que eu acho que é o que a Bel nos traz quando ela descreve tudo isso, mesmo situações muito difíceis, ela descreve, né, como se fosse assim, a contratransferência traz um encantamento para ela, né, que é muito diferente daquela situação que eu acho difícil na lida, né, do deslumbramento, em que a Myriam Bobly fala que é pulsão de morte, porque é mortífero, aquilo invade, né, não só o bebê, como mamãe, cuidadores, os cambal. Quer dizer, eles mesmos, às vezes, fazem isso para se proteger da angústia que é aquela situação. Mas, Bel, na sua forma de se colocar, de nos trazer toda essa sua experiência, você traz como encantamento. Em nenhum momento apareceu deslumbramento. Então, você nos traz vida. E, para mim, isso é de emocionar, Bel. Obrigada. Obrigada a você, Lu. E acho que quando você fala do deslumbramento, né, assim, desse risco, eu trabalhei muito essa questão da proposta da violência, né, do espetáculo, porque é isso, ou você se distancia, ou faz grandes cenas, né? O gozo, né, para usar uma expressão, com as situações dramáticas, né? Acho que esse é um perigo muito grande. Então, obrigada por nos lembrar. Que é o deslumbramento, né? Quando a gente está metida nessas coisas, às vezes os limites são sutis, né? Obrigada. Acho que é tão importante isso, para além até dessas situações que a Abel nos trouxe, né, ao mesmo tempo, dessa forma tão, eu diria, tão delicada e, ao mesmo tempo, tão pertinente, né? Acho que é intensa e delicada, né? E eu acho que essa discussão que você está trazendo, Elo, e que a Abel está, né, assim, retomando, nos faz pensar no que está acontecendo conosco, que não acontece, mas talvez acontecendo mais do que nunca neste momento, do quanto estamos todos fascinados, deslumbrados e paralisados pela violência que a cada dia nos assola, né? E nos chega, não só agora em relação às crianças, mas no nosso social, né? no nosso momento muito difícil no nosso país, né? É interessante essa atuação, isso que você traz, né, da pulsão de morte que nos toma, né, que nos fascina. Às vezes. Não fala de outra coisa, fala. De uma hora vai desligar, né? Mas, enfim. Regina, eu gostaria de dar umas palavras também. É Ramona quem está falando, tá? Prazer. Porque queria dar os parabéns à Bel, que eu não a conhecia, viu, Bel? Brilhante seu trabalho, a sua fala também, excelente. E
vou me reportar à questão do FEBEM, que você colocou aqui, sobre essas crianças, né, que no imaginário social e também na realidade, a gente tem com observação da consequência dos maus tratos lá dentro, né, Bel? Quando você fala, né, o paradoxo, que eles estão lá para acolher, para amparar, né, para sustentar essas crianças, eles fazem o contrário. Então, a gente, no imaginário social, eles imaginam que essa agressividade, que muitos adolescentes de lá saem com essa agressividade, é porque estariam lá dentro brigando, se disputando. Mas a gente percebe o quanto essa base, essa origem, né, do desenvolvimento do aparelho psíquico é importante. Então, Bela, eu fui professora universitária durante muito tempo e dei aula durante alguns anos numa instituição, numa faculdade aqui, da Leopoldina, que é uma zona pobre e de negros, onde as pessoas são maravilhosas, os estudantes são brilhantes, ou eles têm uma atração muito grande pela psicanálise, é impressionante. Uma pena que, quando vão escolher a sua clínica, eles não vão para a psicanálise, que é uma outra questão para a gente falar depois num outro grupo. Mas o que eu fico pensando, eu falava com os alunos, olha, gente, vocês deveriam formar grupos, vamos fazer uns projetos para trabalhar diretamente com essas pessoas desses abrigos. Não vou falar nem com as crianças, mas com as pessoas, com os cuidadores desses abrigos. Me parece, Bel, não sei se você concorda comigo, que são eles que precisam de um amparo inicial, para eles poderem depois dar esse amparo a esses bebês e a essas crianças. Então, realmente, se achei assim, sua fala excelente, aí fiquei pensando, né? Precisamos falar sobre Kevin, o filme, né? O que aconteceu? É aquela mãe que não suportava nem o choro da criança, né? Aquela cena tão gritante da mãe que vai na britadeira na rua para não ouvir o choro do seu bebê, né? E o que deu depois, não é? Então, lá, como você diz, de repente não tem nem paciência com esses choros, deve amordaçar essas crianças. Eu não sei, porque eu não tenho essa experiência, você quem tem, quem pode falar sobre isso. Mas a minha sugestão seria isso, é uma coisa utópica, talvez, mas de um projeto onde se trabalhe essa necessidade do amparo dos próprios cuidadores, para que eles tenham condições de amparar essas criancinhas, esses bebês, crianças de primeira infância, né? Tá? Então, eu queria parabenizar o seu trabalho, tá? E me chocou bastante, eu acho que vai muito de encontro, realmente, com a realidade. Parabéns, viu, Bel? Só vou te dizer que, sim, com certeza, o trabalho não é nem antes para depois, é permanentemente, né? Porque acho que a gente, né, nós não fazemos o resto da vida análise, supervisão, terapia, quer dizer, no encontro humano, volta e meia a gente é chacoalhado, né? Então, acho que a sustentação permanente, e queria só dizer que sim, está previsto, não só na lei, como em todas as diretrizes para o serviço de acolhimento institucional, supervisão, formação, supervisão e suporte. Está previsto no horário de trabalho. Agora, como é que isso acontece ou não acontece? Né? Quem são os profissionais que estão fazendo isso? E por isso que eu digo, vamos usar esses espaços, vamos fazer acontecer, e como é que o psicanalista pode dar sustentação para esses encontros? Muitas vezes faz um monte de formação boa. Então, isso não é utópico, porque está previsto. Né? Agora, sim, agora muitos fatores estão aí para que a educação no nosso país sabemos em que lugar está, enfim, aí vamos, é uma discussão enorme, mas acho que é importante a gente saber que está, e é nesse amparo que a gente pode dizer, está lá na lei, né? A justiça vai fiscalizar, quer dizer, um SAICA que não tem formação não pode. Então, isso vamos fazer acontecer. Está meio difícil nos tempos atuais, mas... a realidade é outra, né? Infelizmente. Muito obrigada, Bel. Foi um prazer te conhecer, viu? Acho que eu gostaria de agradecer a ela. Me tocou muito e... me tocou. Sim, assim. Me tocou muito. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, então essas coisas estão... né? E a gente sabe como é, né? Então,
Queria muito agradecer a ela. Tá? E você também. Imagina. Eu só queria saber seu nome, porque na tela está dizendo iPad. Meu nome é Ângela Figueiredo. Ângela Figueiredo, tá bem. Eu sou da SPCRJ. Sim, sim. Tá. É interessante você falar agora do hospital psiquiátrico, porque agora há pouquinho, quando eu estava fazendo esse comentário, nesse minuto antes, sobre o quanto a psicanálise nos ajuda a pensar em todas as situações do encontro humano, eu não disse, mas eu pensei no encontro no hospital psiquiátrico. Eu tive a sorte que eu trabalhei numa enfermaria cuja chefe era uma psicanalista, e muito boa. Então, foi maravilhoso. A gente assistia, fazia encontros também com família. É fundamental. Fundamental, né? Entrei lá, assim, completamente boba, né? Querendo que a família dos pacientes fossem visitá-los. Sim. Aí começa a história das análises de família. Começou dentro do hospital psiquiátrico, muitas vezes, com essa ideia. Vamos orientar a família, vamos chamar a família. Lógico que me responderam que a família não teria dinheiro para chegar lá, né? Era uma enfermaria pública, enfim. E aí você vai aprendendo, né? Obrigada. Você. Bem, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Dizendo muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Bem, eu acho que é isso. A gente seguiria conversando, né, Bel, muito ainda, eu acho, com certeza, da riqueza toda do que você nos trouxe, de todas as questões que podem ser abertas, né, que são abertas a partir do que você nos apresentou. E eu vou agradecer muito em nome de todo o nosso grupo aqui dos Primórdios, né, e do Círculo Psicanalítico, por você ter estado conosco e por ter trazido dessa maneira tão, ao mesmo tempo, tão pessoal e tão rica teoricamente, né, que você atravessa a dimensão, né, da sensibilidade, da teoria o tempo todo, em toda a sua fala. Eu acho que isso é muito especial e é difícil e é único, né? Então, muito obrigada em nome de todos nós. Então, feliz assim, com esse encontro. A ideia é essa, né? Se ficaram questões ressoando, eu fico feliz, porque essa é a nossa intenção, né? Estar com o grupo, como eu disse, é uma honra estar aqui com vocês, né? Um privilégio. E você fala, mas será que eu ainda tenho algo a dizer? Né? Imagina. Então é bom. Quando eu acho que eu não chego, eu não aguento mais esse tema, mas aí não tem jeito, ele não larga, né? Sim. Ele vem de outras formas, então. Exatamente. Obrigada pela essa oportunidade, realmente. Obrigada, muito obrigada a você. Eu super respeito, admiro, e é bom continuar fazendo parcerias. Espero que a gente continue. Isso a gente espera, que a gente possa dar continuidade a essas nossas parcerias. E louca de vontade de poder ser presencial, né? Pois é, Rio de Janeiro, inclusive. Eu vou só contar uma coisa aqui muito pessoal. Eu falei hoje para um dos meus filhos, que você conhece, que é o Aurélio, que você estaria conosco hoje. Ele falou assim, Bel, vem ao Rio. Eu falei, não, a Bel não vem ao Rio. Então é isso. Fica para uma próxima encontro presencial. Fica para uma próxima. Tá bom. Bom, gente, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco. Foi realmente um momento de reencontro, de retomada, e a gente já convida vocês para a nossa próxima mesa. A nossa próxima mesa vai ser no dia 10 de junho, e com um tema que eu acho que toca também a isso que a Bel trouxe aqui, que são outras situações limite, que é quando, na situação em que o bebê nasce diferente, ele nasce com condições orgânicas que o fazem diferente, né? E como ele pode ser acolhido em toda a questão do investimento parental desse bebê que chega, né, diferente. Então, essa é a nossa próxima mesa. Mas a programação está maravilhosa, assim. As 4 mesas. Bem...
Pois é. Obrigada, gente. Obrigada muito, muito, muito. E acho que a gente podia agora abrir os microfones para quem ainda está, né, quem está conosco, e poder aplaudir a Bel, né, por esses momentos de tão forte pensamento que ela nos trouxe, de ideias, tá bom? Obrigada, Bel. Obrigada, Bel. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada.